postulantes, simplicidade, informalidade, celeridade e oralidade. E a reconvenção traz uma complexidade ao processo, porque a reconvenção, como diz também o professor Pontes de Miranda, vem do latim reconventio, que significa voltar-se contra o autor na justiça. A reconvenção consubstancia o contra-ataque do réu em face do autor na mesma relação jurídico-processual. Então haveria essa dúvida. Se a reconvenção, que tem a natureza jurídica de ação, representando um contra-ataque da reclamada contra o reclamante na mesma relação jurídico-processual, esta complexidade, ela é compatível com o processo de trabalho? No começo, haveria, tanto a doutrina quanto a jurisprudência rechaçavam. Não haveria compatibilidade por essa complexidade a mais ao processo trabalhista. Mas hoje é tranquilo na doutrina e na jurisprudência que a reconvenção, ela é compatível com o processo do trabalho. E se a reconvenção ela é compatível com o processo de trabalho, ela pode ser utilizada pela reclamada no momento da sua defesa para fazer pedido. Por exemplo, um pedido de devolução de mostruário de vendas, algum equipamento da empresa, ela pode, fora a sua contestação, ela apresentar também a reconvenção compatível com o processo de trabalho. Agora, em sendo a reconvenção compatível com o processo de trabalho, ela deve observar requisitos para o seu cabimento. E quais seriam esses requisitos? Primeiro requisito, o juiz ele tem que ser competente para julgar tanto a ação originária quanto a ação reconvencional. Então, juízo competente para julgar as duas ações. Segundo requisito, o procedimento tem que ser adequado para o trâmite dessas duas ações. E vale ressaltar que vem prevalecer o entendimento que a reconvenção ela não é cabível nos procedimentos sumário e sumaríssimo trabalhistas. Reconvenção não é cabível nos procedimentos sumário e sumaríssimo trabalhistas, sumário de de alçada, valor da causa até 2 salários mínimos, e o sumaríssimo acima de 2 até 40 salários mínimos. Nesses procedimentos é cabível o pedido contraposto no bojo da própria contestação, pautado esse pedido contraposto nos mesmos fatos ventilados no inicial. Terceiro requisito, que haja uma causa pendente, uma lide pendente para o cabimento da própria reconvenção. E, por fim, que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa à luz do artigo 315, caput do Código de Processo Civil. E para terminarmos essa pergunta e o bloco 2, vale a pena ressaltar que a reconvenção ela não é cabível nas ações dúplices ou nas ações de natureza dúplice, que são aquelas que na própria contestação o réu, a reclamada, ela pode apresentar tanto a defesa quanto o ataque, que é o pedido contraposto. Exemplo, inquérito judicial para apuração de falta grave. É isso, pessoal. Com isso terminamos o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor, e agora a gente vai para o terceiro e último bloco, que é o bloco X da questão, que é um bloco muito interessante, no qual analisaremos como o tema da dia vem caindo nos exames de ordem. Segura um pouquinho que a gente volta, até daqui a pouco. É isso, pessoal. Chegamos ao terceiro e último bloco, o bloco X da questão, no qual analisaremos duas questões que caíram no exame de ordem. E qual será a sistemática? Comentarei alternativa por alternativa, o porquê que a alternativa está correta e porquê que as demais estão erradas. Vamos treinar como o tema do dia vem caindo nas provas de exame de ordem. A primeira questão é a seguinte, a primeira questão, uma questão recente, caiu no exame de ordem, prova 2010, 2010.1, assinale a opção correta relativamente à resposta do reclamado. Alternativa A. Quando forem notificados para a ação vários reclamados com diferentes procuradores, o prazo para a contestação será contado em dobro. Esta alternativa ela está errada. Ela está errada porque, em tese, haveria a dobra do prazo. Existe um artigo
que é o artigo 191 do CPC, que traz essa regra. Quando nós tivermos litisconsortes com diferentes procuradores, os prazos serão em dobro para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Todavia, a OJ 310 da SDI1 do TST, a OJ 310 da SDI1 do TST, estabelece que o artigo 191 do CPC é inaplicável ao processo do trabalho por incompatibilidade com o princípio da celeridade trabalhista. Então, à luz da orientação jurisprudencial 310, da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, o artigo 191 do CPC é inaplicável ao processo de trabalho. E o resultado disso é a ausência de dobra do prazo. O prazo é simples para a apresentação da resposta do reclamado, ainda que haja litisconsortes com diferentes procuradores. Alternativa A, incorreta. Próxima alternativa. Alternativa B. De acordo com a CLT, o fato de o juiz ter parentesco por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil, em relação à pessoa dos litigantes, é causa de suspeição, devendo ser questionada via exceção, no caso de não pronunciamento pelo próprio magistrado. Esta alternativa está correta. É a alternativa B, a alternativa correta, à luz do artigo 801 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 801 da CLT estabelece as causas de suspeição. E a CLT, ela somente prevê causas de suspeição, porque a CLT é o Decreto-Lei 5452 de 43, que foi pautada no Código de Processo Civil de 39, que apenas previa a exceção de suspeição. E um dos motivos é o parentesco até o 3º grau. O parentesco até o 3º grau traz a suspeição, e isso deve ser ventilado em exceção de suspeição, caso não haja manifestação ex officio pelo próprio juiz. A alternativa B é a correta, à luz do artigo 801 da CLT. Mas vamos analisar o porquê que as outras alternativas elas estão erradas. Alternativa C. A alternativa C estabelece que a perempção, a conexão e a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar podem ser alegadas quando da discussão de mérito. Esta alternativa C está incorreta. Ela está incorreta porque essas matérias são preliminares de contestação. Se são preliminares de contestação, serão ventiladas em defesa processual no comecinho da contestação. Não é uma matéria de mérito. Matéria de mérito, a defesa indireta de mérito ou a defesa direta de mérito, mas estas são preliminares de contestação e, portanto, defesas processuais à luz do artigo 301 do Código de Processo Civil. Portanto, essa alternativa C está incorreta. E, por fim, a alternativa D, cabe ao reclamado manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, ainda que em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Esta alternativa D está incorreta também. Ela está incorreta, o comecinho está correto. É manifestação do princípio da impugnação específica ou do ônus da impugnação especificada, à luz do artigo 302 do CPC. Todavia, esse princípio da impugnação específica comporta exceções. E uma das exceções é esta. Ainda que o fato não tenha sido impugnado especificadamente, mas se ele estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, não haverá presunção relativa de veracidade à luz do artigo 302 do Código de Processo Civil. Portanto, a alternativa D está incorreta também, repetindo nessa primeira questão, a alternativa correta, a alternativa B. E a segunda questão, uma questão que também caiu no exame de ordem, uma questão que caiu em 2009, no que diz respeito à exceção de suspeição, assinale a opção
correta. Eles querem aqui a opção correta.